Fala galera, tô passando aqui, cara, pra tá falando pra vocês que vocês perceberem dessas músicas, né, pra trás desse vídeo que eu gravei, elas falam sobre um assunto específico em si, que é paternidade. Eu até tenho postado lá no Instagram esses trechos também, e é sobre paternidade. Talvez vocês podem perceber que algumas letras são meio infantis e tal. Isso não foi proposital. Eu não imaginava quando eu escrevi essas músicas, porque eu não sentei para escrever essas músicas. Todas elas em específico que falam sobre esse assunto, elas vieram durante momentos de adoração com crianças. E nesses momentos assim, Deus falava muito conosco sobre paternidade. Pelo fato de algumas crianças terem essa ausência de pai e mãe em casa e tal, ou talvez não terem um bom exemplo, né, de pai e mãe em casa. Quando nós fazíamos uma momento de adoração, mesmo que a gente queria ir para outro lugar, outro ambiente assim de momento de adoração, um momento mais de talvez cantar sobre a grandeza de Deus, cantar sobre quem Deus era, a gente acabava indo para esse lado, que é a paternidade. E depois eu pensando, eu fiquei orando a Deus e Deus me falou uma coisa que: como que alguém pode entender quem Deus é? Como que alguém pode entender que Deus é bom, que Deus é lindo, que Deus é perfeito? Como que uma criança, né, que foi maltratada pelo pai, vai cantar que Deus é bom? Como que uma criança que talvez, não falando lá do meu meio, mas como uma criança que foi abusada pelo pai, vai entender que Deus é um pai bom, sabe? Como que uma criança que não teve pai e mãe vai cantar que Deus é lindo, que Deus é pai, que Deus é bom, sendo que o pai terreno dela não foi isso? Entende? Então eu senti a necessidade de fazer esses momentos de adoração e me deixar levar pelo Espírito Santo naquele momento. E foi nesses ambientes em que Deus ele falou muito nessa questão da paternidade. Então Deus deu essas músicas que vocês acabaram de ouvir uns 3 vídeos para trás, entende? Então diante dessa realidade lá na igreja, eu comecei a estudar com os pré-adolescentes sobre Romanos 8, onde Paulo diz que o Espírito testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus, sabe? E em Romanos 8, Paulo ele faz ali uma jogada de exemplos sobre a pessoa que é guiada pelo seu próprio Espírito e a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, sabe? E Paulo diz que a pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela faz o que o Espírito diz. A pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela ouve dentro de si, mesmo que ela foi desprezada, mesmo que ela foi talvez abusada, que hoje infelizmente é uma realidade dentro de lares cristãos. Mesmo numa realidade de uma criança, ela foi maltratada, o Espírito diz dentro dela que ela é filha e filho de Deus. Então nós temos falado sobre isso, sobre a paternidade de Deus, que Deus ele não se compara aos erros dos pais terrenos nossos, que talvez nos chatearam tanto, sabe? E nós temos falado sobre Romanos 8, nós temos estudado sobre Romanos 8, sabe? E tem sido bom, para que nós temos uma geração de órfãos de pai vivos hoje. Crianças que talvez tenham o pai e a mãe em casa, mas não tem aquela intimidade que um pai e uma mãe têm que ter com o filho. E quando quando Deus manda o seu único filho na terra para morrer, para pagar o pecado que era nosso, um dos objetivos era nos tornar filhos de Deus. Jesus ele veio como unigênito, ele volta para o céu como primogênito, ou seja, quando ele veio para a terra ele era um único filho, mas depois que ele volta com muitos irmãos.
Então nós somos irmãos de Jesus, filhos do mesmo Pai. Ou seja, nós temos um Pai, tá? Nós temos um Pai. Hoje em dia nós vemos uma realidade onde o pai e a mãe, eles dizem para os filhos que morreria por eles, sabe? Mas a realidade da Bíblia foi que o filho teve que morrer. Mas por que o filho teve que morrer? Porque o pai estava debaixo de uma palavra, ou seja, o pai tinha falado assim, todo aquele, o salário do pecado é a morte, então todo aquele que pecar vai morrer. Deus, ele não volta com a palavra dele. Então o único jeito de Deus cumprir a palavra dele sem nos matar era enviando o próprio filho dele para morrer pela gente e pagar os nossos pecados. Então hoje nós somos salvos, hoje nós temos livre acesso, entende? Nós temos livre acesso ao Pai. E isso que é o importante. Então que vocês venham olhar essas canções que vieram aí com um olhar de paternidade, sabe? São canções que às vezes parecem infantis, mas porque veio diante de um ambiente. Eu não podia cantar coisas que essas crianças não iam entender. Então eu tinha que ser bem explícito no que eu tinha que falar. Então a mensagem era essa. Então hoje eu encerro essas músicas sobre paternidade. Eu vou começar outro tema e no próximo vídeo eu vou estar falando qual vai ser o próximo tema que vai ser falado das músicas, tá bom? É nóis, valeu e tchau, obrigado!